Vamos então dar início à primeira aula do Pegasus CAD-CAM. Vamos abrir então o software. Nesta área que aqui está em cima, nós obtemos as ferramentas que nos permitem executar ações sobre geometria 2D. Basicamente, permitem gerar nova geometria ou então tratar geometria importada de outros programas de CAD. Portanto, nesta secção CAD 2D. Temos depois a secção maquinagens, onde nós vamos gerar, por exemplo, o bloco, a maquinagem, as entradas, os tempos de espera, de forma a afinar a maquinagem de acordo com o pretendido. Neste separador simulação, neste possível não é possível aceder ao mesmo, mas permitirá fazer a simulação do processo, ver o tempo que dura o processo ou retirar outros dados sobre a própria maquinagem. Depois, no separador pós-processador, podemos obter o código e assim irá então para a máquina. Neste caso, vamos então fazer a importação de um desenho de CAD. Vamos aqui, importar, entrada de CAD. Portanto, neste caso, vamos entrar aqui com esta peça. Portanto, aqui estas opções são opções de importação, permitem corrigir alguns erros, mas neste caso nós preferimos fazer a correção dos erros no software de forma a compreender completamente o que está envolvido no processo. Portanto, o programa neste momento estará a fazer importação e vai colocar a peça portanto, no local onde ela está desenhada. Como nós sabemos, a máquina parte sempre da posição 00 e por isso nós temos que colocar a peça no local adequado de forma a que o corte seja corretamente efetuado. Neste caso, interessa-nos que a peça que está aqui a verde esteja ligeiramente abaixo do ponto 00, que é o ponto de início, supondo que o fio irá cortar, ou portanto, irá entrar na parte de cima do bloco e irá cortar a partir de cima. Então, neste caso, o que eu vou utilizar é a ferramenta Move e, neste caso, vou dizer OK, portanto, vou fazer a movimentação do desenho. Vou então selecionar aqui a geometria que quero mover. Vou fazer tecla do lado direito que corresponde a dizer OK. Vou então agora selecionar um ponto que vou então depois utilizar como referência para mover a minha peça. Portanto, eu vou colocar aqui a peça ligeiramente abaixo do ponto 0. Portanto, neste caso, vou então agora fazer cancel. Só antes de partirmos para a maquinagem, é necessário garantir que todas as geometrias estão fechadas. Ou seja, se eu selecionar, por exemplo, aqui uma linha destas, por exemplo, para apagar, se eu selecionar aqui a linha, como podemos ver, esta linha está separada da restante geometria. Como é que eu sei isso? Eu sei porque se estivesse toda junta, esta geometria, quando eu selecionasse um troço dessa geometria, toda a geometria seria selecionada. Portanto, antes de irmos para a maquinagem, é conveniente que seja feita uma união destas várias linhas, criando uma polilinha, de forma a que seja mais simples o software de CAM de determinar a trajetória. Para isso, portanto, eu vou fazer aqui ESC, vou sair da ferramenta de apagar. Vou então agora aqui para a ferramenta que me permite unir geometrias. De acordo? A minha ideia será agora fazer a união das diversas geometrias. Para isso, vou então fazer aqui OK. Vou selecionar as geometrias que pretendo unir e agora, portanto, estão selecionadas porque ficam a azul e agora a tecla do lado direito que corresponde a fazer o OK. Portanto, neste caso, posso fazer cancel a esta ferramenta e se eu agora quiser apagar a geometria, como podem ver, a geometria fica toda selecionada porque neste momento é uma única linha. De acordo? Vamos então agora criar o bloco. Portanto, vou fazer aqui um retângulo que estará, eu posso ligar aqui o snap. Portanto, este snap permite-me apenas movimentar de 10 em 10 milímetros, ou de acordo com o que estiver definido na malha. Portanto, neste caso,
tenho aqui o retângulo, será o material a partir do qual esta peça será obtida. Portanto, o software necessita que lhe seja definido o bloco de forma a poder ter a informação sobre o que é que tem que remover. Então, vamos então agora passar aqui para as maquinagens. Neste caso, vou então aqui, neste ícone que aqui está, definir o material que será o bloco. Por isso, vou clicar e vou clicar aqui neste retângulo. Como viram, passou ligeiramente cinzento, o que significa que este será o material de base a partir do qual vai ser obtida a nossa peça. Aqui, nesta secção de gestão de ferramentas, eu posso adicionar, apagar, editar ferramentas, de acordo? Neste caso vou editar esta ferramenta que aqui está, que será uma ferramenta de fio, neste caso com diâmetro 9 mm e com uma velocidade de avanço de 50 cm por hora, de acordo? Esta velocidade está definida em centímetros por hora. Vou dizer OK e vou fechar. Agora vou então iniciar a maquinagem propriamente dita. Neste caso, eu vou então aqui, vou definir a minha maquinagem como sendo uma maquinagem externa. Portanto, eu quero que o meu fio passe por fora da peça com compensação do seu diâmetro para as medidas estarem corretas. Portanto, eu vou fazer uma compensação externa. Vou selecionar a linha e agora tecla do lado direito que corresponde ao OK. Como viram, a seta que corresponde à direção maquinagem, ou neste caso, ou à movimentação do fio, portanto, afastou-se da linha de forma a garantir as medidas finais. Posso ainda alterar o meu ponto inicial, como disse no início, portanto, o ponto inicial mais habitual será o ponto 00 e por cima da peça, portanto, é natural que o ponto mais habitual para o início da maquinagem seja o ponto mais próximo do ponto 00. Portanto, neste caso, será este ponto. Vamos então agora gerar a maquinagem propriamente dita. Vamos então aqui escolher a ferramenta ativa. Neste caso, vamos escolher a ferramenta D9. OK. E vamos então selecionar, agora vamos fazer OK, vamos selecionar a geometria e tecla do lado direito de forma a ser selecionada. Ou seja, neste momento obtivemos o percurso da ferramenta para obter esta geometria. O que falta fazer será a entrada e a saída do fio, de acordo? Ou seja, em termos de geometria de peça, esta está obtida, mas falta agora introduzir a entrada. Portanto, neste caso, vamos adicionar aqui o LED in, LED out. OK. Vamos então selecionar o ponto de início, de acordo? Portanto, neste caso, vou adicionar uma entrada. OK. Vou então selecionar o ponto 00 como início do ponto de maquinagem e vou adicionar aqui uma pausa. Neste caso, poderá ser 180 segundos. E a minha entrada está feita. Ele agora pede-me a saída. Obviamente eu vou sair também para o ponto 00, mas vou acelerar a saída, pondo, por exemplo, aqui 300% em relação à velocidade que está definida para o corte. E, portanto, vou fazer confirmar e, portanto, neste momento já tenho a minha entrada e a minha saída. Vamos então agora simular para ver o que é que se passou na peça. Vamos então aqui para a simulação. Vou então aqui fazer play. Cá está, enfim, o percurso do fio, de forma a obter a geometria. No lado esquerdo temos a indicação, enfim, por exemplo, da velocidade atual, do número de movimentos e do tempo que é necessário para obter esta peça, que é fundamental para operações, por exemplo, de orçamentação. Vou só voltar aqui atrás, porque faltou explicar o que é que são estes pontos vermelhos que aqui estão. Ou seja, estes pontos vermelhos são pontos em que
são efetuadas pausas de forma a que a flecha do fio diamantado se desfaça antes de iniciar uma nova geometria. De outra forma, o que vai acontecer é, como o centro do fio está ligeiramente atrasado em relação às laterais, a geometria iria ter uma variação de perfil ao longo da sua profundidade. Por isso, se eu pretender, por exemplo, adicionar mais algumas pausas, posso então também utilizar esta ferramenta em que vou adicionar algumas pausas. Por exemplo, como bons candidatos está aqui este ponto e, portanto, neste caso vou fechar e vou fazer OK. Portanto, neste caso, adicionei mais uma pausa neste ponto antes da geometria se iniciar. Como o corte vem da esquerda para a direita, eu faço aqui uma paragem de forma a que o fio se alinhe e então dou então início à curvatura da peça. Pronto. Mais uma vez, posso ver a simulação. Como podemos ver, obviamente o tempo irá aumentar o tempo que introduzimos de flecha. OK? E vamos então agora aqui para o pós-processador e vamos gerar o código para a peça. Cá está. OK? E cá está o código que irá para a máquina. Portanto, este será o código que irá para a nossa máquina para gerar esta peça.